primeira leitura nos trouxe, a cura de Naamã. Ele nem era do povo de Israel, mas ele vai até o profeta Eliseu. E conforme Eliseu lhe havia ditado, ele vai e se banha no Rio Jordão. Claro, não era o Rio Jordão em si, mas porque ele obedeceu, porque ele se dispôs à ação de Deus, ficou completamente curado e voltou a Eliseu para agradecer. O Evangelho vem nos narrar esses 10 leprosos que suplicam a Jesus que os cure. Naquele tempo a lepra para eles era uma coisa impossível, e na verdade eles não tinham recurso nenhum, e a lepra tinha uma situação muito difícil, porque quem era leproso não podia estar no meio social. Eles achavam naquela época que a lepra era transmissível, era como uma doença infecciosa que passava de um para o outro. Então, se alguém surgia leproso, era obrigado a se afastar e ia viver onde podia, nas grutas, às margens de algum riacho, muitas vezes, coitados, apodrecendo ali, vivos. Era uma coisa impossível para eles. E aqueles 10 leprosos suplicam, e Jesus os cura, mas os manda para os sacerdotes. E um deles, um samaritano, quando se viu curado, voltou para Jesus. Realmente Jesus curou leprosos. Nos nossos dias, Jesus cura leprosos. A primeira vez que eu vi um testemunho de uma pessoa curada de lepra foi com o padre Emiliano Tardif. Ele veio ao Brasil e houve uma tarde de oração e de cura lá na Catedral do Rio de Janeiro. Vocês sabem que a Catedral do Rio de Janeiro é muito grande. A catedral estava lotada e o padre Emiliano ia orando e descrevendo muitas e muitas curas, quando ele disse que uma pessoa portadora de lepra estava ali, e essa pessoa nem estava pensando em ser curada, porque julgava que era uma coisa tão impossível, mas estava ali. E dizia o padre Emiliano Tardif que essa pessoa estava sentindo todo o esquentamento na região, e que ela podia vir à frente, porque o Senhor a estava curando, que a carne daquela pessoa estava, como no caso do Evangelho, totalmente renovada, como se fosse a carne de uma criança. Só que ninguém se levantou, ninguém levantou a mão, ninguém veio à frente. Ele afirmou mais uma vez que havia uma pessoa curada assim de lepra. Continuaram as orações. Passado um tempo, ele voltou e insistiu naquela cura de lepra, mas ninguém apareceu. No dia seguinte, a comunidade Emanuel, lá do Rio de Janeiro, recebeu uma pessoa em prantos, uma senhora, e emocionada, ela ia contando o seu testemunho. Disse: era eu que estava ontem lá na catedral, participando daquela tarde de oração, quando aquele padre anunciou a cura de uma pessoa leprosa. Disse ela, mas eu nem podia imaginar que era eu. E ela contava, fazendo gestos, que usava roupas muito longas para que ninguém percebesse a sua lepra, que já estava atingindo a sua mão, os seus dedos. Disse ela, inclusive naquele dia, eu estava de luvas. O padre falou daquele esquentamento, mas eu não estranhei, porque, claro, dentro daquela catedral, com tanta gente, eu com aquelas roupas longas, em pleno Rio de Janeiro, de luvas. Disse ela, eu senti um esquentamento, mas eu nem podia imaginar que era aquilo. E ela dizia, eu me senti uma pessoa muito indigna para ser curada por Deus.
mas estava ali. E disse ela, terminou a oração, ela voltou para casa. Tomou o ônibus, porque ela morava num bairro distante, ia voltando para casa. Quando ela começou a sentir de novo, agora um esquentamento muito grande naquela região toda afetada pela lepra, que ela nem mais pensou no que havia acontecido lá na igreja. Por causa do calor, ela acabou tirando as luvas. E quando ela tirou as luvas, e aí aquela senhora chorava copiosamente, ela disse, eu vi a minha carne como eu nunca tinha visto antes. Era do jeitinho do evangelho, dizia aquela senhora emocionada. A minha carne era nova, era como a carne de uma criança, tenra. E aquela mulher chorava e mostrava os seus braços, as suas mãos, ainda se podia perceber a diferença da carne, a diferença da pele, era realmente como a pele de uma criança totalmente renovada, e eles puderam ver a glória de Deus na cura daquela mulher que tinha lepra e não tinha mais. Passados muitos anos, eu estava lá no Nordeste, no estado de Pernambuco, era um grande louvor, o povo estava muito distante, porque o palco estava no meio do campo, e o povo lá no alto, na arquibancada, e impressionante, durante a pregação, o Senhor foi realizando muitas curas. Eu tive a graça de ir descrevendo, porque a gente quando escreve é como um locutor, nada mais, quem faz é o Senhor, a gente tem a graça de receber por palavra de ciência o que o Senhor está fazendo. Estava eu narrando as várias curas, quando eu disse justamente, nem me lembrava mais desse caso do padre Emiliano Tardif, mas eu disse que uma pessoa estava sendo curada de lepra. Mas eu disse também que, como em geral as pessoas ficam contrafeitas, porque é uma doença que ainda hoje causa dificuldade, então que a pessoa não era obrigada a se manifestar, mas que o Senhor estava curando alguém de lepra naquele momento. Quando de repente eu vejo num canto do estádio o pessoal aplaudindo, daí eu me volto para aquele lado, os refletores já estavam acesos, estava começando a anoitecer, e uma senhora lá no alto, de braços levantados, até de longe eu pensei que fosse uma religiosa, porque ela tinha roupas, né, bastante compridas, até uma gola bem alta aqui em cima, como se fosse uma religiosa com esses hábitos. Depois que eu fui perceber, coitadinha daquela senhora, igual aquela do Rio de Janeiro por causa da lepra, ela tinha aquele receio todo de ser vista na sua lepra, por isso usava roupas daquele jeito. Mas ela abanava os braços e mostrava, levantando as mangas para as pessoas que estavam próximas a ela, da cura que ela havia recebido. Era muito longe, era muito distante. 2 anos depois, quando eu voltei a Pernambuco, eu recebi este testemunho com grande emoção. As pessoas vieram e me disseram, aquela senhora que foi curada lá no campo de futebol, 2 anos atrás, quando o senhor esteve lá, ela mandou agradecer muito e agradecer a Deus, porque ela está totalmente curada. E eu contei isso para você saber, hoje ainda o Senhor cura de lepra. Somente que hoje eu sou obrigado a falar de uma outra lepra, que está agraçando cada vez mais no nosso meio. Realmente está acontecendo aquilo que foi revelado ao Papa Leão XIII, que justamente porque esse nosso século seria o século do Espírito Santo, e por esta razão o Papa Leão XIII consagrou esse nosso século, os anos 1900, ao Espírito Santo, na noite da passagem do século, do dia 31 para o dia 1º, na missa da meia-noite, lá na Basílica de São Pedro, o Papa Leão XIII consagrou esse nosso século ao Espírito Santo, mas ele também recebeu a revelação
que justamente por isso, porque Deus derramaria o Espírito Santo mais do que nunca na face da terra, porque na medida que os anos fossem se seguindo nesse século, mais Deus derramaria o Espírito Santo, e nós estamos vendo isso. Foi revelado ao Papa, e ele revelou também, que justamente por isso, em desforra ao que Deus iria fazer, o demônio iria ao fundo do inferno, para pegar o pior do inferno e lançar na face da terra, especialmente sobre a igreja e sobre as famílias, com a finalidade de destruir a igreja, destruindo as nossas famílias. E infelizmente nós estamos vendo isso também nos nossos dias. Gente, infelizmente, muitas vezes, levado pela mentalidade do mundo, nós pensamos que o pecado é como nada. Mas não é à toa que a própria Bíblia compara o pecado à lepra. Porque a lepra não para, infelizmente. Ela começa, e em geral ela começa com uma manchinha na pele. Depois surge uma insensibilidade, e preste bem atenção a isso. Aquela região que já está tocada pela lepra fica insensível e a pessoa não sente. Até justamente um teste que se faz para saber se a pessoa está leprosa, se aquela mancha é uma mancha de lepra, é justamente tocar ali, é tocar com uma agulha, é tocar com algo quente. A pessoa não sente, perde a sensibilidade naquela região. Aquelas células se tornam insensíveis. E a lepra vai em frente, vai em frente, vai em frente. Infelizmente, muitas vezes, e nos tempos de Jesus era assim, as pessoas acabavam perdendo dedos, porque a carne se apodrecia, não tem outra expressão. Perdiam dedos, perdiam mão, perdiam orelhas, perdiam nariz, perdiam lábios. A lepra é assim, ela caminha, ela vai em frente. Gente, o pecado é deste jeitinho, ele aparece como algo de nada, como algo de nada. E nós, infelizmente, temos essa noção, assim como existem as leis da terra, as leis de trânsito, por exemplo, e que a gente impunemente infringe. Quem é que gosta de andar de cinto? Ninguém gosta de andar de cinto. Mas é lei, é obrigado. A gente põe porque é obrigado. Se eu puder, se a pessoa não puder colocar, ela não coloca e diz, se eu puder não colocar, eu não coloco. Mas se por acaso o guarda pegar, é multa. Mas para nós fica isso. Fica isso, é como lei de trânsito. Se eu for pego, eu sou multado, mas se não for pego, fica por isso mesmo. E nós, infelizmente, temos a noção de pecado assim. Como se Deus tivesse colocado algumas leis. Se a gente for pego, a gente é castigado, mas não, gente, não é. O pecado é tão cruel como a lepra. E impressionante que assim como a lepra, onde ela pega, naquela região onde ela pega, ali fica insensível, o pecado nos torna insensíveis, e aquilo no qual nós pecamos, naquilo nós infelizmente ficamos insensíveis. É uma pena. Deixa ser concreto. Se você começa a entrar por algum pecado na sua sexualidade, por exemplo, se você é casado, se você é casada, você parte para a infidelidade, parte para o adultério. Se o seu namoro começa a ficar avançado e bem avançado, infelizmente, e essa é uma ação do demônio, ou esse é um efeito do próprio pecado, a pessoa começa a ficar insensível justamente aí, e dar mil desculpas, que afinal das contas aquilo não é nada, aquilo não toca mais você, aquilo não afeta mais você. E é uma grande pena, porque isso já é uma consequência do pecado, para você não sentir, para você não perceber, para você se desculpar, para você dar mil e mil justificativas, como se aquilo não fosse nada, mas infelizmente,
O pecado está acabando com você, o pecado está arruinando você. Aquilo que a palavra de Deus diz é verdade, realmente é verdade. O salário do pecado é a morte. E na verdade o que o demônio quer conosco, com o pecado, é matar-nos, é destruir-nos. Ele é tão sujo que nos pega pelo lado mais fraco. Em geral, ele começa pegando-nos pelo pecado da carne, pelos pecados da sexualidade. Verdade que ele não quer só ficar nisso não, mas por aí é mais fácil ele insensibilizar-nos, por aí é mais fácil ele derrubar-nos no chão, e daí para frente ele deita e rola na nossa vida. Não fique amarrado somente nos pecados da sexualidade, não, porque o demônio também não fica parado só aí. Sim, por aí ele vai, ele deita, ele rola para arruinar você, mas daí ele tem livre liberdade para ir estragando toda a sua vida, porque é assim, ele não para só nisso não, ele começa por aí. Inclusive, deixa eu dizer, porque para você aquilo, por um lado parece gostoso, é gostoso por um lado, por outro lado parece que ele dá status. Você queria saber como é, você queria experimentar, você queria viver essa experiência. E você talvez que seja casado, casada, parece que o fato de você partir para a infidelidade, para o adultério, isso lhe dá status, isso lhe dá posição. Você também diante dos seus amigos, você tem algo para contar como os outros. Parece que infelizmente você é mais homem, porque vive aventuras, porque vive infidelidade. Você está sendo enganado totalmente. Porque na verdade, não é prazer que ele quer lhe dar, não. Ele entra pelo prazer, ele aproveita do prazer. E muito menos não é status que ele quer lhe dar, não, pelo contrário, ele até zomba de você. O que ele quer é derrubar você, é destruir você, e pior ainda, destruindo você, destruir toda a sua família. Gente, o pecado é tão cruel como a lepra. É tão cruel como a lepra. Quanta gente, infelizmente, entrou pelos caminhos do homossexualismo. O homossexualismo masculino. Talvez porque você teve ausência de pai, não teve presença, não teve carinho, não teve amor de pai, não sentiu, não experimentou. Talvez porque você teve maus tratos de pai. Talvez porque, ainda menino, abusaram de você, aproveitaram de você. E você, infelizmente, por causa disso, acabou entrando por esses caminhos. Com muita frequência, o que acontece é isto. Deixa eu dizer uma coisa muito clara. Cientificamente, os casos de homossexualismo, que se pode chamar homossexualismo, isso é uma coisa biológica. Porque você sabe que todos nós, homens e mulheres, temos hormônios masculinos e femininos. Nós homens, além de ter os nossos hormônios masculinos, que nos dá essa voz mais grave, que nos dá barba, que nos dá pelos, e enfim, todos os nossos traços masculinos e a nossa masculinidade, a nossa genitalidade masculina, além de termos os hormônios masculinos, nós temos também hormônios femininos, temos. E vocês mulheres, além de terem os hormônios femininos, que faz de você mulher, faz de você feminina, você tem também hormônios masculinos. Só que, tanto homens como mulheres, numa graduação correta. Acontece, às vezes, por 1000 coisas, que há um desajuste na graduação dos hormônios. Então, um rapaz, um homem, infelizmente pode vir a ter uma taxa muito alta de hormônios femininos. Então, daí realmente acontece um homossexualismo biológico. Mas que a ciência diz que é uma percentagem mínima de 3%. Unicamente entre todos os casos de homossexualismo. Não é 3% da população que é homossexual, não.
entre todos aqueles que se dizem, que são chamados, que se comportam como homossexuais, 3% deles todos, a coisa é biológica. Os outros, 97%, gente, não é biológico. Pelo contrário, infelizmente, é um estado, é uma situação, que veio por ausência de pai, porque veio por problema de educação, porque veio porque a pessoa foi vítima quando era criança, quando era adolescente, 1000 coisas aconteceram, mas na verdade, deixa eu dizer, você não é homossexual, mas no meio desse mundo pansexualizado, onde as pessoas parecem que oprimem, obrigam, você acaba se assumindo, mas se assumindo em quê? Em algo que você não é. E acaba assumindo comportamento, atitude, acaba assumindo uma sexualidade que não é a sua, e o pior é isto, toda a sua afetividade, mais ainda, toda a sua personalidade fica desajustada, porque você assume uma coisa que você não é. Você vive uma situação que na verdade você não é. Há como que uma luta dentro de você, entre aquilo que realmente você é homem, Deus te criou homem, mas por 1000 razões, você acaba assumindo uma posição chamada homossexual, te desajustando totalmente. Deixa eu dizer com franqueza, infelizmente, o demônio tem pego muita gente assim, insensibilizado muita gente assim, levado essas pessoas a viverem uma vida assim. Desculpe, até mesmo se soltarem, enxurrada abaixo, lama abaixo, porque é mais fácil escorregar, é mais fácil ceder. Mas é a maneira muito fácil de o inimigo destruir você, até mesmo ele já na sua afetividade, já está destruindo você. Na verdade você tem uma luta dentro de você mesmo, e Deus está dizendo para você hoje, meu filho, não há como assumir isso, pelo contrário, eu sei que por tudo aquilo que você viveu, vai ser uma luta também você subir agora, morro acima, esse morro que acabou ficando enlameado, não vai ser fácil, mas você não tem que assumir aquilo que você não é. Pelo contrário, pela minha graça e com muita luta, claro, não vai ser sem muita luta, mas você pode sair dessa situação, porque você não é isto, você não é isso, biologicamente você não é isso, ao contrário, foram 1000 situações de erro, de pecado, de tentação, que envolveram você e levaram você a essa situação, mas eu que sou o seu Deus, eu que sou o seu Salvador, lhe diz o Senhor. Assim como eu curei aqueles 10 leprosos, eu quero curar você. Eu quero lhe dar a mão, vai ser uma luta, meu filho, mas vem junto comigo, vamos lutar, eu estou disposto. Você começa logo dizendo, eu rompo com o pecado, eu não quero mais viver essa situação. Eu estava como que anestesiado, como acontece com os leprosos, eu estava insensível nisso, eu achava que não tinha problema nenhum, eu havia assumido, eu acabava dizendo que Deus sabe da minha situação, que Deus me perdoa, que Deus me conhece, e eu me entregava ao homossexualismo. Você dizia isso, mas diga agora ao Senhor, Senhor, estou entendendo que não é nada disso, era também a insensibilidade minha pela própria situação de lepra, pela própria situação de pecado. Hoje, Senhor, eu assumo a sua graça, eu assumo o seu perdão, eu assumo a sua cura, e eu quero sair da minha situação, Senhor. Em primeiro lugar eu digo, eu rompo com o pecado. Diga no fundo do seu coração, eu sei que aquilo tudo que eu estou falando tem endereço certo. Assuma isso no seu coração e diga, Senhor, eu rompo com o pecado. E ao mesmo tempo, Senhor, daqui para frente eu começo a viver no estado de PHN, isto é, por hoje não. Mesmo que no passado eu tivesse assumido a situação de homossexual, daqui para frente, Senhor, nada, mas nenhum pecado, nenhum deslize, nenhum pensamento.
Eu não vou admitir, Senhor, nenhuma fantasia, nenhum desejo. Não, Senhor, nada de homossexualismo, nada, nada, Senhor. Talvez seja duro, talvez seja até mesmo sangrento para mim, mas diga para o Senhor, por hoje não, por hoje não. E naquele dia você vai até o final do dia, mesmo que chegue de noite, mesmo que a tentação pegue você e queira arrastar você, diga para o Senhor, por hoje não, Senhor, por hoje não. Eu sei que vai ser uma luta renhida, vai ser sangrento, mas você precisa salvar-se. O Senhor não quer perder você. O Senhor que curou leprosos, quer curar lepra hoje também. Eu não estou dizendo que seja somente o homossexual que é leproso, não. Veja onde é que eu comecei. Existem muitas outras lepras que não são no campo sexual, mas eu sou obrigado a dizer que o inimigo pega a gente pelo lado mais fácil para ele, e que é o lado mais vulnerável em nós, que é a nossa sexualidade, porque daí, a partir daí ele estraga todo o restante, ele nos destrói totalmente a partir da nossa sexualidade. É por isso que nós, a partir da nossa sexualidade também, temos que ser firmes, gente, eu sei que a luta, nós estamos remando contra a correnteza, enquanto todo mundo vem descendo, correnteza abaixo, e delirando ainda nessa correnteza que desce, nós estamos nessa aventura de subir correnteza acima. Parece que ninguém pensa como nós, ninguém fala como nós, ninguém age como nós, porque o mundo inteiro pensa, fala e vive diferente. Mas nós sabemos das coisas, graças a Deus, e nós precisamos ser aqueles que sobem contra a correnteza, não só para nos salvarmos, mas para salvarmos a muitos dos nossos irmãos. Resista, 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 resista. E a palavra-chave para todos nós, não estou falando somente para quem foi vítima de homossexualismo, não, para todos nós, seja qual for o seu ponto fraco, resista. A palavra de Deus diz que ainda não resististes até ao sangue na luta contra o pecado. Está na carta aos Hebreus, ainda não resististes até o sangue na luta contra o pecado. Vai dizer a carta de São Tiago, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Carta de São Tiago, resisti ao demônio e ele fugirá para longe de vós. Tenha certeza, se você resiste, ele foge. É que até hoje nós infelizmente não resistimos, pelo contrário, facilmente nós nos entregávamos. O diabo passava, fazia assim para nós, e nós já estávamos indo no estalar do dedo dele. Só que daqui para frente não. Seja qual for a sua situação, seja qual for o seu ponto fraco, pelo contrário, nós todos já dissemos, eu já rompi com o pecado, e daqui para frente, a cada dia, por hoje, não. Por hoje não. E impressionante, de dia para dia, de dia para dia, de dia para dia, a gente vai vencer. A gente vai vencer. E esta é a vitória que Deus quer dar a você. Deixa eu dizer com muito carinho, com muito respeito também para mulheres. Para meninas solteiras e também para mulheres. Mulheres que já têm certa idade, até mesmo mulheres casadas, infelizmente. Que por 1000 razões também caíram num homossexualismo feminino, que nós chamamos com o nome de lesbianismo. E em geral, essas mulheres, essas meninas caíram nisso, não foi por sexualidade, foi por afetividade. Também nos casos de mulheres, e a percentagem é até menor do que nos casos de homens, não se trata de uma coisa biológica, não. Existem casos biológicos, isto é, onde a taxa de hormônios está alterada. Então você tem muito hormônio masculino. Então biologicamente você tem essa tendência, você tem esse impulso. Mas essa percentagem é pequeniníssima. Quase todos os outros casos são ou por educação, falta de pai, falta de mãe, falta de carinho. Uma vida desastrada que você viveu, sem afeto. Várias vezes mesmo, você nas suas experiências de relacionamento, nas suas experiências de namoro, você se machucou, você se feriu afetivamente. Talvez você, mulher casada,
sem a presença do seu marido, sem carinho, sem afeto. E depois acaba encontrando uma outra mulher, a quem você se liga afetivamente, e de início é apenas afeto. Vocês conversam, vocês se abrem, vocês podem ser transparentes uma com a outra, vocês se compreendem, vocês se ajudam, vocês acabam se apoiando uma na outra, mas infelizmente por causa de todas as carências, o afeto começa a partir para carinhos, para carícias físicas, e as coisas vão se adiantando, e às vezes muito rapidamente, quando se vê, já se está no físico, já se está na carne, já se está no sexo. Eu repito, estou falando isso com muito carinho, com muito respeito, mas eu preciso dizer, esta é uma lepra covarde que o inimigo lançou. Está lançando, infelizmente, também no meio das mulheres. Gente, nós temos que dizer para vocês todas, por amor de vocês mesmas, por amor de você, eu digo, por amor da sua família, por amor de Deus, por amor da sua escolha, porque Deus escolheu você como filha, você é filha. Talvez você não teve amor de pai, talvez você não teve carinho de família, talvez você não teve carinho de marido, talvez você decepcionou-se com homens, com rapazes, e por isso você entrou por esse caminho, entrou por essa vida. Mas hoje o Senhor, assim como Ele se encontrou com aqueles 10 leprosos, e Ele os curou e os mandou ao sacerdote, o Senhor hoje está entrando na sua vida e dizendo: minha filha, você pode sair dessa, e saia. Igualmente, tudo aquilo que eu disse a respeito dos rapazes, eu digo para você também. Em primeiro lugar, diga: hoje eu rompo com o pecado. Eu sei, você era insensível, e você dizia que afinal das contas não havia grande problema com isso, você não estava prejudicando ninguém. Você não dizia para si mesma: mas eu não faço nada de mal, eu não estou prejudicando a nada e a ninguém. Mas já era insensibilidade, igualzinho ao da lepra. O Senhor está mostrando para você que o inimigo estava destruindo você dessa forma, e que forma vergonhosa ele pegou, vergonhosa para ele, covardia dele, em pegar você pela sua parte afetiva, justamente porque você como mulher tem muita necessidade de amor, você precisa amar, e você precisa experimentar amor, você precisa dar amor, e você precisa receber amor. Deixa eu dizer mais uma coisa, é próprio da mulher doar-se. Existe na mulher um impulso de doação, de entrega, é próprio da mulher, e ela se entrega como esposa, ela se entrega como mãe, ela se entrega como profissional, em tantas e tantas lindas profissões, é próprio da mulher. A mulher é assim, por amor ela se entrega, e justamente por causa disso, covardemente, o inimigo fez com que você partisse para esse campo do lesbianismo. Mas o Senhor hoje está salvando você. Você havia se entregado de maneira errada, porque você estava cansada de decepção, porque você tinha uma sede de amar e de ser amada, porque você tinha uma sede de entregar-se a alguém, você acabou se entregando de maneira errada a uma outra mulher. Hoje o Senhor está salvando você, e veja, só nessa maneira clara dele falar, Ele está salvando você, porque infelizmente se fala muito pouco disso, e dessa maneira positiva, de maneira de salvação. Pelo contrário, se dá desculpas. Temos que respeitar o homossexual, claro que temos que respeitar o homossexual, como temos que respeitar o leproso, mas por isso, justamente por respeito ao leproso, temos que fazer de tudo para tirá-lo da lepra. Igualmente, nós respeitamos e temos que respeitar aquele que entrou pelos caminhos do homossexualismo, aquela que entrou pelos caminhos do lesbianismo, mas respeitar não é deixar a pessoa nessa situação. Não se respeita o tuberculoso, deixando o tuberculoso, e pior ainda, ajudando, colaborando para que seja mais tuberculoso ainda. Não, isso é loucura. Isso é loucura.
Você sabe que o médico ama o paciente, porque ama o paciente, ele combate a enfermidade do seu paciente, porque ele ama o paciente, porque ele respeita o seu paciente, porque ele assume com responsabilidade o seu paciente. Respeito e amor do médico não é deixar o doente doente, mas é tirar a doença do doente, é arrancar o doente da doença. Gente, é assim, é com esse amor exigente que todos nós, pai e mãe não é para entregar facilmente a sua filha e o seu filho, não. Muitas vezes até pelas ideias que correm por aí na nossa sociedade, numa errônea psicologia, pai e mãe pensa, mas afinal das contas, ele é assim, ela é assim, e pai e mãe cruza os braços ou solta as mãos, e deixa que o seu filho, que a sua filha siga o seu caminho. Não, de maneira nenhuma. Respeitar o seu filho, amar o seu filho, não é isso, é um amor exigente que vai estar ao lado. Se talvez você errou no passado na educação desse filho, dessa filha, você precisa ter muito mais agora amor exigente, que vai amar e vai ajudar, exigindo, ajudando, como faz o médico até conseguir arrancar o paciente da doença. E assim com todos os nossos colegas, nós temos que tirar da cabeça essa ideia. E as pessoas logo nos acusam que nós não respeitamos, que nós devíamos ser compreensivos, respeitosos para com a situação deles, mas isso não é o respeito. Pelo contrário, e quando a gente combate a lepra, quando a gente fala a respeito de tuberculose, nós não estamos atacando, pelo contrário, nós estamos ajudando as pessoas a saírem dessa situação. Resumindo, seja qual for a sua situação, hoje é o dia que o Senhor lhe dá, como deu a Naamã e como deu àqueles 10 leprosos. Hoje é o dia de você dizer, hoje, seja qual for o seu estado, seja qual for a sua situação, não é apenas na situação de sexualidade, não. Eu volto a repetir, nós falamos mais a respeito disso, porque é o lado pelo qual, onde vergonhosamente o inimigo quer entrar para nos destruir. É o lado mais fácil. Mas seja qual for a sua situação, seja qual for o pecado no qual ele tem pegado você, todos nós hoje estamos dizendo, e já fiquemos em pé, e com a mão no coração, diga para o Senhor, Senhor, hoje eu rompo com o pecado. Eu já digo não ao pecado. Hoje eu estou dizendo não ao pecado. Eu já rompi. O pecado não pode mais contar comigo. Senhor, eu não quero mais pecar. E pela minha vontade, pela minha decisão, eu não vou mais pecar. Por isso, Senhor, porque eu não vou mais pecar, mas eu sei que eu sou fraco, porque eu não vou mais pecar, mas olhando para a minha vida, eu vejo como muitas vezes eu caí. Justamente por isso, Senhor. Daqui para frente. A cada novo dia. Eu vou dizer. Por hoje não. Por hoje não vou mais pecar. Deixa eu abrir um parênteses enquanto nós estamos falando isso para o Senhor. Eu encontrei um rapaz muito próximo a nós, que até confessava que o lado fraco por onde ele era pego era a gula, era a boca. Ele viu, ele percebeu que ele era uma pessoa que comia assim, impulsivamente. Ele era impulsionado a comer. E lambiscava aqui, lambiscava lá, e comia aqui, comia lá. Ele dizia que uma travessa de lasanha era pouco para ele. Quando ele percebeu isso, e foi um grande arrependimento, ele percebeu que dizer apenas por hoje, não. Para ele, era muito. Então ele começou a dividir o dia dele. Era da manhã até a metade do dia.
após o almoço. Porque na hora do café era aquela tentação, durante a parte da manhã era aquela tentação, quando ele passava e via os sanduíches, os cachorros quentes e tal, ele sentia aquele cheiro, os pastéis, era aquela tentação. Quando chegava na hora do almoço, então, durante a manhã inteirinha, até passar a hora do almoço, ele dizia, por hoje não. Claro, ele comia direitinho na hora certa, comia aquela quantidade, mas ele dizia, por esta manhã, não. E começava de novo, por aquela tarde, e quando chegava de noite, gente, era mais uma vez. Tinha terminado o jantar, mas depois do jantar, vai para a televisão, rola uma pipoca, rola isso, rola aquilo, vem um refrigerante, ou a gente sai, é um salgadinho, e ele precisava de novo segurar a boca e dizer, por essa noite não, por essa noite não, e teve que dividir o dia dele em 3 partes, a parte da manhã até o almoço, a parte da tarde até terminar o jantar, e a parte da noite, ele dizia, era a parte mais perigosa. Acho que para todos nós é a mesma coisa, não é verdade? A parte da noite é a mais perigosa. Seja qual for o seu ponto fraco. Diga agora para o Senhor, Senhor, se for preciso dividir o meu dia, se for preciso dividir o meu dia em 3 partes, eu vou começar a viver assim. Eu vou começar a viver assim. Por essa manhã não. Por essa manhã não. Durante toda essa manhã. Durante toda essa manhã. Não. Não. Não vou pecar. Não vou pecar. E quando chegar a parte da tarde. E quando chegar a parte da tarde. Por essa tarde não. Por esta tarde não. Por essa tarde não vou pecar. Por esta tarde não vou pecar. Quando começar a noite, Senhor. Quando começar a noite, Senhor. Até eu adormecer. Até o almorecer. E se eu custar a dormir. E se eu custar a dormir. Se for difícil dormir. Se for difícil dormir. Se a minha carne ficar reclamando. Se a minha carne ficar reclamando. E eu não conseguir pegar no sono. Eu não conseguir pegar no sono. Eu vou repetir. Eu vou repetir. Por essa noite não. Por esta noite não. Por essa noite não vou pecar. Tem a receita. Tem a receita. Para você namorado, para você namorada, para você noivo, para você noiva. Com grande alegria eu trouxe isso, porque foi um acampamento. Terminou a missa, eu fui para casa, e um casalzinho encontrou-se comigo. Disse, olha, nós nem contávamos de encontrar o Senhor. Por isso lhe mandamos um bilhete. Depois, entre os bilhetes que sempre as pessoas me dão, eu acabei encontrando o bilhete deles. Mas eles tomaram a iniciativa e foi a menina que me falou. Nós viemos a um acampamento, já faz 1 ano, disse ela. Um pouco mais de 1 ano. E a partir daquele acampamento, que nos tocou muito, nós resolvemos romper com o pecado e viver a cada dia, por hoje, não. E disse ela, tanto eu como ele, estávamos muito envolvidos em drogas. Nós começamos a namorar nas drogas. E a coisa rolava solta entre nós. E porque rolava droga, rolava álcool também, rolava bebida, e o sexo rolava solto. E disse ela, não foi fácil. Não foi fácil porque uma coisa puxava a outra, foi preciso romper com a bebida, foi preciso romper com o sexo, foi preciso romper com a droga, mas disse ela, dentro daquilo que nós fizemos no acampamento, rompemos, e até disseram eles, nós combinamos, nós vamos ajudar. E ela dizia, padre, muitas vezes, eu queria, eu não aguentava mais, mas ele era firme e dizia, não minha filha, por hoje não, não conta comigo porque por hoje não, e até ela dizia, ele fugia ali e ia embora, daí eu caí em mim e dizia também eu, por hoje não, e era o contrário, às vezes era ele que pegava fogo, padre, e ela foi franca, e eu dizia para ele, não, por hoje não, e me retirava, ele ficava pula de raiva, ele brigava comigo, mas por hoje não, e disse ela, graças a Deus, por isso, já faz mais de 1 ano, que não rola em nós, nem bebida, nem droga e nem sexo. Diga comigo, Senhor,
Senhor, Se for preciso dividir o meu dia, se for preciso dividir o meu dia, porque eu sou muito fraco, porque eu sou muito fraco, de hora em hora, de hora em hora, de hora em hora eu vou dizer: de hora em hora eu vou dizer, por esta hora não, por esta hora, por esta hora eu não vou pecar. por esta hora eu não vou pecar. Porque, na verdade, Senhor, Porque na verdade, Senhor, eu não quero mais pecar. eu não quero mais pecar. Hoje eu rompo com o pecado. Hoje eu rompo com o pecado. E daqui para E frente, daqui para frente, por hoje não. por hoje, Por esta manhã, por esta manhã, ou por esta tarde, por essa ou tarde, por essa tarde, por essa tarde, não vou pecar. não vou pecar. Se for preciso, Se for preciso, por esta hora, por esta hora, eu não vou pecar. eu não vou. Mas quando chegar a outra hora, Mas quando chegar a outra hora, eu vou repetir da mesma forma. eu vou repetir da mesma forma. Por esta hora não. Por esta hora, Por esta hora não vou pecar. por esta hora não vou pecar. E estou pedindo, Senhor, agora, derrama o Teu Espírito Santo sobre cada um desses Teus filhos e filhas. Nós fizemos a decisão, Senhor. Nós entramos com a nossa decisão, Tu entras com a Tua graça. Sem a Tua graça nós nada fazemos, mas também se nós não nos decidimos, a Sua graça acontece em vão. Mas hoje, graças a Deus, Senhor, se une a Tua graça e a nossa decisão. Derrame então agora, Senhor, o Espírito Santo para selar esse propósito. Rompemos com o pecado e nos decidimos a viver em estado de PHN. Por hoje não vou pecar. Sela tudo isso, Senhor, com o Teu Espírito Santo, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.